A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Estamos de volta para ministrar mais uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Amém? Você que tem acompanhado nossos vídeos aqui no YouTube, eu mando um abraço para o meu irmão Evandro, lá em Brasília, Distrito Federal, que tem me ajudado a divulgar as mensagens. Que Deus possa abençoar você e sua família, amém? Que Deus abençoe vocês também que têm se inscrito aqui no nosso canal. Que Deus possa abençoar. Eu estou orando por vocês. Tenho eu uma palavra do coração de Deus para o seu coração, amém? Aqui em Jó 42, versos 2, amém? Que diz assim, ó: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tu tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos ou frustrados. Senhor meu Deus, vai me guiando, Senhor. Vai falando com o teu povo aqui nesse canal. Visita cada irmão e cada irmã. Não sei quem vai ouvir esse vídeo, talvez crente, não crente, outros espírito budista, outras religiões também, pessoas de outras religiões. Fala com cada um segundo a tua palavra. Tenha liberdade para curar, salvar, libertar. Tenha liberdade para operar do jeito que o Senhor quer, Pai. É o Senhor que opera do jeito que o Senhor quer, em nome de Jesus. Irmãos, Deus ele falou comigo através dessa mensagem, né? Jó, irmãos, se eu for dar um título para essa mensagem, é dar: construa seus planos em Deus. Porque quando você constrói os seus planos em Deus, eles não são frustrados. Tanto que Davi fala em uma passagem dizendo assim: Eu fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo mendigar nada, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, quando você constrói uma vida em Deus, você não fica frustrado, tá? Tem muita gente frustrado, por quê? Porque não constrói a sua vida na rocha. Aqui em Mateus capítulo 7, né? Capítulo 7, versos 24, que diz assim, ó: Todo aquele que, pois que aceita, escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram com aquela casa. E combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, quando você constrói a sua vida em cima na rocha, sobre a rocha que é Cristo, seus planos não é frustrado. Tudo que você fizer prosperará. No Salmo 1 fala, ó: Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores. Mas antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, cuja folha não cai, e tudo que fizer prosperará. Então tudo que o justo faz sobre a rocha, colocando o fundamento, colocando Cristo como fundamento, nada de ruim acontece. E não é frustrado, não tem os seus planos frustrados, tá? Quando eu falo justo, irmão, eu não falo só quem está... porque o crente, tem muitos crentes sendo frustrados, porque infelizmente não construíram o seu fundamento sobre Cristo. Não construiu a sua raiz sobre Cristo. Ele não se preocupou em enraizar na palavra.
Ele não se preocupou em orar. Ele não se preocupou em jejuar. Ele não se preocupou em obedecer a palavra, tintim por tintim. Não, eu obedeço isso, aquilo não. Não, isso é mandamento de homem. Isso é mandamento de homem. E é tanto. Não, não, irmãos, não, não. Jesus fala: ainda que o céu e a terra passem, mas não tirará da lei um tio ou um jota sem tudo que esteja cumprido. Tá? Sem tudo esteja cumprido. Então, os mandamentos é para nós cumprir todos os mandamentos, não é só um. Então, a nossa casa tem que estar edificada sobre a rocha. Então, quando você tem a casa edificada sobre a rocha, nada acontece, nada abala o crente que tem a casa edificada sobre a rocha. Nada. Tanto que no Salmo 125, verso 1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim está a roda de Jerusalém, desde agora e para sempre. Quer dizer, quando o crente, o homem, ele constrói a casa sobre a rocha, nada abala ele. Tá? Primeira coisa que você tem que fazer para construir a casa sobre a rocha é não dar ouvido a ninguém. Tá? Primeira coisa que você faz quando começa a caminhada no Evangelho é não dar ousadia para ninguém. É não ir, Maria vai com as outras. Isso é o segredo de muitos crentes. É o segredo do crente crescer na presença de Deus. É não dar ouvido à voz estranha. É forte o que Deus está falando. Não dá ouvido à voz de terceiros. Tá? A coisa de muitas, o fato de muitos crentes caírem frustrados, ficarem frustrados, é porque não construíram a casa sobre a rocha. Que nem diz aqui, ó: aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua ruína. Agora eu vou entrar na mensagem. Jó. Por que Jó não teve os seus planos frustrados? Porque Jó tinha um fundamento. E o fundamento era Cristo. Tá? Os seus amigos acusando ele. E ele firme lá: eu não pequei. Os amigos falaram: não, mas talvez teu filho pecou. Ele falou: eu não pequei. A mulher de Jó falou assim: amaldiçoe-se Deus e morre, Jó. Ele falou: não, eu não recebo as coisas boas de Deus. Por que também não posso receber as males? Então Jó, ele tinha casa, um fundamento em Cristo, irmãos. É forte esse assunto aqui. Bem sei eu que tu tudo pode, nenhum dos teus pensamentos. Lá em Jeremias capítulo 29, verso 11 fala: bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Bem sei eu os planos que penso a respeito de vós, diz o Senhor. Plano de mal, bem e não de mal. Plano de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Então Deus tem plano de paz para a nossa vida. E para que nós não tenhamos nossos planos frustrados, nós temos que construir com base bíblica. Em Provérbios capítulo 15, né? Em Provérbios capítulo 15, em Provérbios 16, para me terminar. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, irmãos, você quer que seus planos não sejam frustrados? Construa o seu fundamento em Cristo.
Tenha paciência. Persevere. Calma teu coração. Descansa. Eu estava lendo hoje, em Miqueias 2:10, diz assim, ó. Levantai-vos daqui. Levantai-vos. Porque não é aqui o vosso descanso. Miqueias, né? Miqueias 2:10. Aqui. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Então, não é aqui que você faz seu fundamento. Se você fizer seu fundamento na terra, o ladrão vem comer, o ladrão rouba, a traça corrói, o ferrugem come. Mas se você fizer seu fundamento em Deus, nada toma. Porque foram quatro túnicas de José. Só uma ninguém tomou. Foi a que Deus deu. Mas a túnica que o pai dele deu, tomaram. A túnica que o Potifar deu, ele mesmo tomou. A mulher tomou. E a túnica que o carcereiro deu a ele, ele tomou. Mas a que Deus deu a ele de governador, ninguém tomou. Porque José tinha sua casa edificada na rocha. Ele construiu seus planos em Deus. Os planos de José eram alinhados com o plano de Deus. Então ninguém tomou, ninguém frustrou os planos de Deus na vida de José. Ninguém frustrou os planos de Deus na vida de Jacó. Jacó não, na vida de Daniel. Ninguém frustrou os planos de Deus na vida. Ninguém frustrou os planos de Daniel, de Mardoqueu. Por quê? Por que ninguém nunca frustrou os planos de Paulo e de Pedro? Porque eles tinham fundamento, irmãos. Tinha fundamento. E o fundamento dele era Cristo. Sabe o que eu tenho visto muitas aqui? Pessoas subindo muito rápido daqui a pouco vira cooperador, diácono, presbítero, bispo, não sei o que mais. Muito rápido, irmãos. E eu tô com 7 anos na igreja. Eu não sou de nada ainda, praticamente. Eu sou cooperador, às vezes. E as pessoas sobem muito rápido. E Deus estava falando comigo esses dias. Que quando você sobe muito rápido, você cai muito rápido. O nosso crescimento tem que ser que nem um cedro. O cedro do Líbano. Aravassai. O cedro do Líbano, quando ele é plantado, ele é 3 anos e meio para crescer 1,5 centímetro. Em 3 anos e meio, ele cresce 1,5 centímetro para cima. 1,5 centímetro, quase ninguém vê. Quer dizer, é Deus que te faz crescer. Às vezes ninguém está vendo que você está crescendo. Mas é o tempo que Deus está te dando para você fundamentar na rocha as suas valas. As valas têm que ser bem profundas para quando vir os vendavais. Vamos voltar aí na Mateus de novo. Mateus 7. Mateus 7, 24. Todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. É prudente. Tem que ser prudente. Não dá ouvido à voz de terceiros. Ler Bíblia. Comer Bíblia dia e noite. A segunda coisa que você tem que fazer, comer Bíblia dia e noite. A terceira coisa que você fazer, orar dia e noite. A quarta coisa que você tem que fazer, jejuar, pelo menos 4 vezes na semana, 3 vezes na semana. A quinta coisa que você tem que fazer é entrar na igreja cego e sair surdo e mudo. Não olhar para o homem, porque se você for olhar para o homem, você cai.
Viu? E outra, acima de tudo, a fé é um dos principais fundamentos do homem que nós temos que usar. Porque o homem sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, olha, edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva. Ó, tantas coisas que bateu na casa. Ó. Desceu chuva. Correram rios. Assopraram ventos. E combater 3 coisas. Chuva, rios e vento. Aleluia. Irmão, bateu 3 coisas contra aquela casa. E não derribou. Porque os planos de Jó, estava edificado em Cristo, irmão. Estava fundamentado em Cristo. Aleluia. Ramakovias nergamanragaia. Desceu chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram a casa. Mas aí tem muitas pessoas que falam, mas a casa dele caiu. Caiu material, mas a espiritual não caiu, irmão. Ali Deus estava provando ele e ele ficou firme como uma coluna. Aleluia! Jó era uma coluna dentro da casa dele, irmão. Todo mundo caiu, menos ele. Você é coluna dentro da tua casa. Edifica a casa sobre a rocha, que é Cristo. Descanse. Ramakama sunereia. Eilemi calavácia. Levantai-vos daqui, porque o vosso descanso não é aqui. Aleluia. O vosso descanso não é aqui. Jó falou para a mulher dele, eu não vou amaldiçoar esse Deus não. Eu recebi o bem, agora eu vou também aceitar o mal. E quando você, irmãos, é paciente, você alcança misericórdia. A palavra de Deus fala que aquele que ensoberbece, aquele que ensoberbece, ele não alcança misericórdia. Deus deixa para lá. Se eu não me engano é Provérbios 28, versos 13 ou 14. Mas aquele que se humilha e deixa. Aquele que se humilha alcança misericórdia. Jó se humilhou aqui, ó. O vídeo está bem comprido já. Aqui, em Jó. Né? Ele diz assim, ó. Então vieram... Quem é aquele? 3. Quem é aquele? Dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Coisas. Por isso falei de que não entende coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com os ouvidos, meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Se você ler mais um pouquinho para baixo, Deus vai exaltar o último estado de Jó mais que o primeiro. Porque Jó, quando ele foi exaltado, quando ele foi provado, ele tinha 70 anos. Deus deu o dobro da idade que ele tinha. Ele chegou a viver 210 anos. Teve 7 filhos e 3 filhos. E teve o dobro do que ele tinha. Por quê? Porque ele tinha fundamento. Construa a casa sobre a rocha. Muitos vão cair nesses últimos dias, porque não tem fundamento. Está na igreja vendo celular, está na igreja batendo papo, está na igreja olhando lá para trás. O cara está pregando lá na frente, está olhando lá para trás. Está na igreja batendo papo, está na igreja mascando chiclete, está na igreja olhando no celular, olhando no Facebook, redes sociais. E muitos vão cair, porque não tem fundamento.
bíblico, tá? Não tira um tempo para Deus por dia. Nós temos que tirar pelo menos um tempo de 2 horas para Deus todo dia. 2 horas todo dia. E ainda é pouco. Tem que ser no mínimo 3 horas para Deus. Edificar nossa casa em Deus todos os dias. Não saia da sua casa antes de ficar pelo menos 2 horas em oração em Bíblia. Lendo Bíblia e orando. Não saia da sua casa. Edifique sua casa na rocha. Construa seus planos em Deus, amém? E teus pensamentos não serão frustrados. Deus não deixa ser frustrado, irmãos. As pessoas que constroem a vida em Deus. Aqui em Isaías, capítulo, já tinha fechado a Bíblia. Isaías 41, né? Versos 11 diz assim, Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Irmão, os que se levantar contra o ungido de Deus, que tem a casa edificada na rocha, vai se quebrar, se dar mal, tá? Aqui no 10 fala assim, no 9, tu que tomei desde os confins da terra, e te chamei desde os mais excelentes, e disse, tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento e te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, irmãos, serão confundidos aqueles que se irritarem contra ti. Porque aqueles que se irritarem contra ti, estão se irritando contra Deus. Mas os planos que aqui, os que estão edificados aqui, não serão envergonhados. Lá em Romanos 10, versos 11 fala, os que nele creem não serão confundidos. Aleluia! Os que creem em Deus não serão confundidos. Então construa os planos em Deus. Amém? Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Amém? Que Deus abençoe essas vidas. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Em nome de Jesus.